Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. E se você gosta do canal e de vídeos como esse que você vai ver, não deixa de dar o seu curtir e comentar. Isso valoriza o canal no YouTube e divulga a gente para o canal ter cada vez mais inscritos. Tudo isso, é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais. Fechado? Então se prepara, porque nesse vídeo a gente vai entrar num segredo soviético da Guerra Fria. Os esquadrões agressors da Estrela Vermelha. Sabia que teve isso? Existem pouquíssimas referências, quase nada de fotografias. As que você vai ver aqui são raríssimas. Então, vem comigo! No nosso episódio 35, contamos como e por que surgiu o programa Top Gun na aviação da US Navy, os esquadrões agressors, e o exercício de combate aéreo Red Flag. Tudo nasceu do problema de falha na formação dos pilotos de caça dos Estados Unidos, que ficou dramaticamente claro com as grandes perdas de aeronaves no Vietnã. Mas, do outro lado, a turma também não estava lá muito satisfeita com seus resultados. No final dos anos 60, as experiências de combate no Vietnã e no Oriente Médio mostraram que as táticas de combate aéreo e a própria doutrina de emprego de caças pela Força Aérea Soviética também estavam ultrapassadas. Essa conclusão surgiu tanto pelo desempenho de alguns pilotos que não oficialmente participaram dos combates dessas guerras, quanto e principalmente pela análise dos resultados dos pilotos norte-vietnamitas e especialmente dos árabes, que voavam caças de origem soviética e tinham sido treinados no padrão soviético. Para o pessoal em Moscou, o caso envolvia ainda uma questão de prestígio, pois as grandes perdas de MiGs e Sukhóis pelos árabes colocavam em xeque o prestígio da tecnologia aeronáutica soviética, o que era um troço muito sério no ambiente da Guerra Fria. E claro, isso é óbvio, né? Havia uma questão militar. A falha na formação dos pilotos poderia ter consequências catastróficas se houvesse mesmo um enfrentamento com os Estados Unidos e os seus aliados. Exatamente igual no inverso do que pensou o pessoal em Washington. Então, decidiu-se criar um grupo reunindo os mais experientes e habilidosos pilotos das unidades de caça operativas soviéticas. Uma unidade reunindo os melhores dos melhores. E contribuiu para essa decisão a descoberta pela inteligência militar soviética exatamente de que o grande adversário, os Estados Unidos, haviam criado umas unidades aéreas especiais para instrução de combate, os Aggressor. Os soviéticos deram especial atenção ao 64º e 65º Esquadrões, ambos baseados em Nellis, Nevada, e que eram equipados com supersônicos F-5E e T-38, que tinham características de voo similares às dos MiG-21, e chegavam mesmo a ter padrões de marcas e camuflagens similares àquelas usadas pelos próprios caças soviéticos. Mais ainda, em combates aéreos simulados, os caças dessas unidades agressors empregavam táticas técnicas de combate e manobras similares às usadas pelos caças soviéticos. Ou seja, você praticamente estava treinando com o inimigo. Observando tudo isso e as claras vantagens que isso trazia na formação dos pilotos de caça, o comando soviético criou um programa similar de instrução de combate aéreo. E o aeródromo de Mari 1 foi definido como sede dessa experiência. Essa unidade de elite foi criada no início dos anos 70 e designada como 1000ª, 500ª, 20ª base aérea. Seus aviadores tinham por missão reformular doutrinas, procedimentos, táticas e manobras de combate, e de avaliar e retreinar outros pilotos de caça.
Mari 1, na República Soviética do Turcomenistão, foi selecionada porque a geografia local era de condições climáticas que garantiam tipo 360 dias de tempo bom por ano para voos. E também porque a sua localização remota a deixava longe de olhares curiosos. Ali se montou então toda a estrutura da unidade de elite, um centro de treinamento de pessoal de voo secreto da aviação de caça soviética. Com justificativas de viagens de longa duração a trabalho, sem nem as famílias terem conhecimento do destino ou a real missão, pilotos de caça selecionados foram sendo enviados ao centro para o aprimoramento de suas capacidades em combate aéreo. Inicialmente, eles voavam nos caças MiG-21 PF-M e SM, que depois foram substituídos pela versão mais moderna, o MiG-21 bis, e também em biplaces MiG-21U. A instrução era baseada no chamado programa Kavkaz, que ficou também conhecido como Exercício 500, por se basear em 5 partes, cada uma com uma pontuação máxima de 100. E as 5 partes eram essas, anota aí. Capacidades individuais gerais do piloto, incluindo manobras complexas em simulações de combate. Voos em altitudes muito baixa sobre o deserto, sem marcos de orientação na paisagem. Terceira, desempenho em manobras aéreas de combate e em alerta de reação rápida. Quarto, exercícios táticos de combate envolvendo múltiplas aeronaves, podendo ser até um regimento inteiro. E quinto, disparos reais de armas com canhões e mísseis ar-ar contra alvos aéreos radiocontrolados, muitas vezes sendo pilotados de modo a simular algum dos caças norte-americanos. É interessante a gente observar que para o Top Gun norte-americano foi desenvolvido um sistema capaz de monitorar em tempo real as aeronaves envolvidas num treino de combate aéreo simulado. Essa aviônica específica era o TACTIS, de Tactical Air Combat Training System. Os soviéticos não investiram num sistema similar, optando pela simplicidade do controle por rádio em tempo real dos combates simulados, com um controle em terra dedicado a monitorar em contato com a unidade visitante, a aeronave visitante em treino, e outro dedicado aos esquadrões agressor, ao inimigo. Era uma rotina de instrução pesada e muito exigente, com os pilotos em avaliação e instrução voando tipo 2 missões por dia, todo dia, quase sempre contra os demônios de Mari 1. E por volta de 72, diversas turmas de pilotos já haviam passado pelo centro. Então, para validar esse trabalho do centro de melhorar as capacidades dos pilotos de caça soviéticos, alguns desses pilotos, muito criteriosamente selecionados nas turmas já formadas, foram enviados ao Egito para voar em missões reais numa unidade de interceptadores reconhecedores MiG-25 e em alguns esquadrões de MiG-21MF, todas aeronaves identificadas como sendo da Força Aérea do Egito. Então, ali no Egito, os pilotos colocaram a sua instrução no centro à prova de fogo real, enfrentando em combate os muito bem treinados e equipados pilotos de caça da Força Aérea de Israel. Como eu disse, era uma forma de testar se a experiência em Mari 1 estava dando resultado. E a resposta foi bastante positiva. Apesar de algumas perdas no enfrentamento com a Força Aérea Israelense, os pilotos treinados mostraram um apreciável resultado geral positivo nos combates, conseguindo extrair melhor as capacidades dos seus caças e exibindo uma oposição muito mais eficaz ao inimigo. E assim foi validado o novo modelo de instrução de combate. E o curso em Mari 1 passou a ser padrão para todas as unidades de caça. Os pilotos eram enviados a Mari 1 a cada 2 anos, ou mesmo uma vez ao ano, para reavaliação e também renovação da instrução avançada, até de acordo com os novos modelos de aviões que entravam em serviço.
O centro possuía 3 esquadrões aéreos. 2 eram de caças, os Aggressors, e 1 era de alvos aéreos radiocontrolados Lavochkin LA-17. Havia ainda toda a estrutura operativa de solo, com unidades de manutenção, apoio e controle. E não é exagero algum a gente dizer que os 2 Aggressors reuniam a nata dos pilotos de caça soviéticos. E era contra esses pilotos, legítimos ases, diversos com combates reais no Vietnã e Oriente Médio, nesses 2 esquadrões, que os pilotos soviéticos de caça de unidades de linha de frente passaram a ser enviados para enfrentar, testando e aprimorando as suas técnicas de voo e de combate, e absorvendo experiências e novas técnicas. Como seria de se esperar, com o tempo, foram rareando cada vez mais aqueles veteranos dos combates aéreos no Vietnã e Oriente Médio, que foram sendo substituídos por pilotos de nível de primeira classe e snipers, na nomenclatura dos soviéticos para aqueles que tinham um nível superior de elite. E assim como os pilotos, as novas gerações de tecnologia impunham substituições. No segundo semestre de 75, o 2º Esquadrão foi reequipado com os então novíssimos caças de asas de geometria variável, os MiG-23M, e os seus biclasses MiG-23UB. Em ambos os esquadrões, os caças eram pintados inteiramente em cinza azulado, aquele padrão sem graça soviético, mas que era o padrão na época, com os numerais de identificação com bordas em branco. Mas, mais tarde, em 79, a Força Aérea implementou padrões de camuflagem em larga escala nas aeronaves de combate. E isso foi feito também nos esquadrões Aggressors. Os primeiros foram os MiG-23, que receberam uma camuflagem baseada nas cores do ambiente asiático: areia, marrom claro, verde acinzentado claro, chamado de caqui queimado, e verde. As partes inferiores nas asas e fuselagem foram mantidas na cor de fábrica. Em 84, o 2º Esquadrão trocou os seus MiG-23M pela nova e muito melhorada versão do caça, o MiG-23MLD. E esses já vieram com a camuflagem aplicada em fábrica, num padrão de cor similar aos do M, com os números de identificação em azul claro com bordas brancas. Pouco depois, em 87, o 1º Esquadrão foi reequipado, passando do MiG-21 bis para o MiG-29. E a camuflagem era o padrão para esse modelo, com os numerais de identificação em vermelho com bordas brancas. Porém, dessa vez rolou um problema. Quando chegaram os MiG-29 para o 1º Esquadrão, estavam em instrução no centro outros regimentos de caça que já estavam reequipados com MiG-29. E isso criou uma dificuldade para os pilotos, especialmente quando em combate aéreo simulado em grupos, de determinar quais eram os caças amigos e quais os inimigos. Afinal de contas, era um modelo novo. Então, para resolver o problema, o comando decidiu aplicar marcações distintivas de alta visibilidade nos caças do centro, os inimigos. Os caças dos 2 esquadrões Aggressors receberam as chamadas listras de conhaque, amarelas, aplicadas na parte superior das asas e fuselagem no MiG-29 e no estabilizador vertical nos MiG-23. E também receberam bocas de tubarão nos narizes, atrás dos radomes de radar. Por fim, os numerais de identificação foram pintados no alto dos lemes verticais, em branco apenas, num tamanho de altura de 15 a 20 centímetros. E, em alguns casos, foram pintadas 2 letras grandes também nos estabilizadores verticais, AM, de Aviabasa Mari, Base Aérea de Mari 1, num estilo similar ao usado nos caças da USAF. E foi também nessa época que, por iniciativa dos pilotos e do pessoal técnico da base, surgiram os símbolos não oficiais dos esquadrões. O primeiro que apareceu foi um grande numeral 1 alado em amarelo com bordas azuis, sobreposto a uma flecha vermelha, pintado nos estabilizadores verticais, nos caças do 1º Esquadrão. E perto do cockpit do MiG-29, um leopardo saltando.
Já no segundo esquadrão, surgiu pintado nas tomadas de ar dos MiG-23 um guerreiro viking com um capacete azul com o número 2 e chifres vermelhos e um grande porrete preto. Mais tarde, quando o esquadrão trocou os MiG-23 pelos MiG-29, uma abelha de cara amarrada com um raio vermelho por trás foi pintada nos estabilizadores verticais. Mas, ao contrário dos agressores dos Estados Unidos, os dois esquadrões Imari 1 nunca receberam padrões de pintura, camuflagem e marcações que emulassem aqueles dos caças da USAF e da US Navy. Isso não rolou. Existe até uma fonte que eu achei que cita que os MiG-29 do primeiro esquadrão tiveram as bordas dos estabilizadores horizontais e as pontas das asas pintados de amarelo com contorno preto, e atrás do canopy foi feita uma pintura angular em preto convergindo em um chevron preto e amarelo. Tudo para simular uma identificação visual dos caças F-15 Eagle da USAF. Mas eu nunca vi uma foto, desenho ou outro relato que confirme isso. Então, sempre operando o que havia de melhor na União Soviética, era previsto que os dois esquadrões passassem para o Sukhoi Su-27 em 89 e 90, mas isso foi atrasado por questões de orçamento. Então, em meados de 91, o segundo esquadrão foi retreinado para finalmente receber o Su-27, inclusive com desenhos de identificação de agressor desses novos caças já preparados. Mas aí vieram as crises políticas no segundo semestre de 91, que se iniciaram em agosto e culminaram com o fim da União Soviética em dezembro. Desse modo, as unidades agressores soviéticas nunca receberam os Su-27. E com as separações das ex-repúblicas soviéticas, Mari 1 foi entregue ao Turcomenistão. E com a devastadora crise econômica que adveio e que se arrastaria por toda uma década, o programa foi encerrado pela Rússia. Mas você conheceu tudo desse programa secreto soviético aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço, até o próximo voo.